que aquilo que foi dito aqui, que o presidente Lula tem um coração benevolente e que está preocupado com as pessoas mais humildes, isso só seria reconhecido nacionalmente e mundialmente se ele não tivesse se apoderado de concessões, benefícios e repasses financeiros para ele engrossar o seu patrimônio pessoal. O que realmente derruba, cai por terra toda a argumentação dos parlamentares do PT é quando eles querem vitimizar o Lula, colocar o Lula como um coitadinho que foi agredido por uma decisão de ser levado para ser ouvido pela Polícia Federal. Olha, senhor presidente, não existe nada disso. Nós vimos que o ex-presidente Lula se negou a ir quando foi intimado. O deputado Paulo Teixeira entrou com uma ação para que fosse cancelado e interditado a audiência que ele seria ouvido. Ele entrou por intermédio do seu advogado do Supremo Tribunal Federal. Ele criou todas as dificuldades para não prestar contas daquilo que realmente desmascara essa tese que o presidente Lula é um homem solidário, ético e que tudo o que fez para o bem do Brasil. Não é a realidade. Não vamos retirar aqui méritos que foi de uma continuidade de um governo que também tinha uma visão social. Nenhum cidadão de mente sã deixa de estender os olhos, também as ações, para as pessoas mais carentes e humildes. O senhor presidente Lula não tem esse monopólio, de querer dizer, de representante dos pobres e humildes. Não tem isso. Cada um aqui nesse plenário já contribuiu de sua maneira, cada um já fez a sua parte, sem precisar de máquina de governo. A tese de que a pessoa faz cortesia com aquilo que é contribuição de todos é muito fácil. Qual é a contribuição de ordem pessoal? Falo pela minha categoria de médicos. Quantos não fazem exatamente esse gesto de solidariedade? Quantos milhares de pessoas nós já salvamos e não cobramos? E por isso temos que chegar aqui e ficar cada vez mais levantando a nossa autoestima e nos colocando como as pessoas mais importantes do mundo? Não, senhor presidente. Isso é obrigação nossa. É obrigação do governante, que está ali para tratar o dinheiro público com seriedade, para não fazer política partidária, para poder buscar a união de todos os brasileiros. Não é fomentando a discórdia, não é essa tese pobres contra ricos, de uns contra outros. Isso nunca construiu a nação. Qual é o estadista que é reconhecido no mundo por ter criado essa política de enfrentamento de classe? Onde já se viu isso? Onde é que está na história esse governante que fomenta cada vez mais por não ter argumentos para refutar as denúncias que a Operação Lava Jato apresenta contra o aumento do patrimônio do presidente Lula? Interessante, senhor presidente. Vamos comparar a evolução dele. Foi um sindicalista, aposentado, foi deputado federal, candidato a presidente da República por 5 vezes, e de repente tem um triplex, de repente tem um sítio em Atibaia, e de repente tem um patrimônio que nós só saberemos o resultado depois da Receita Federal. Milhões e milhões de reais, que tem isenção fiscal, que dribla a Receita, e que depois todos aqui do seu partido vêm dizer que o gesto é condenável. Condenável por quê? De que maneira temos a condição de poder, principalmente o poder judiciário, o crescimento patrimonial sem explicação? Ou aqueles que não querem assumir, mas na verdade foi todo repassado e a sociedade brasileira toda sabe que o patrimônio do triplex, como também do sítio, são de propriedade do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Senhor presidente, é momento de entendermos que com esta operação, comandada pelo juiz federal Sérgio Moro, essa hipótese de querer dar uma de vestal e, no entanto, se usufruir da máquina do governo, nunca se viu alguém se usufruir tanto quanto o ex-presidente Lula e a estrutura do PT. Assaltaram, saquearam, destruíram a estrutura estatal do país. Esta é a verdade. Veja a que ponto levaram a nossa Petrobras. Senhor presidente, é um crime lesa pátria. A que ponto levaram o nosso BNDES? O presidente Lula ia fazer conferência, ele era ouvido por quem? Por quem interessava, porque ele tinha a chave do cofre do BNDES. Ora, ele passou a ser a figura mais importante do governo. Ele era ouvido mundialmente pelos seus méritos ou porque ele tinha o poder de aprovar projetos e deliberar quem deveria receber o dinheiro. Então vamos ser bem claros aqui e não vamos tergiversar dessa discussão que ela é fundamental, onde agora os parlamentares do PT querem criar a tese do coitadismo, da vitimização do senhor presidente Lula. Onde é que está esse lado democrático dele quando ele ameaça a população brasileira com o MST? Mas eles se acham no direito de identificar os seus adversários e, neste momento, eles estão imunes a tudo e sob ordem do ex-presidente Lula. Então, para cumprir a ordem do Lula, o exército do Lula, o exército comandado pelo Stedley, invade hoje a Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás e entra na organização Jaime Câmara. Destrói a organização, picha a portaria toda. Não terá golpe, não aceitamos golpe. Fora Globo. Vejam bem, que golpe? Se nós estamos exatamente dentro de normas constitucionais. Golpe, quem deu foi exatamente o governo do PT com Lula e com Dilma. Eles é que golpearam o Brasil, assaltaram, se beneficiaram de induzir a população à mentira que eles lá
todo dia proclamavam que não tinha risco de inflação, o aumento do emprego, que o cidadão poderia ficar tranquilo. Exatamente essa mentira é que levou o país para o caos.